Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que todos bem. Aqui em casa estamos. E hoje eu decidi sentar aqui para responder algumas perguntas de vocês. São várias no mesmo sentido, então eu decidi sentar e gravar esse vídeo explicando, tirando as dúvidas, respondendo as perguntas, porque são várias com, digamos, a mesma curiosidade, né? Então vamos lá. Por que o Léo voltou para casa? Então vamos começar desde o começo, né, para vocês entenderem. Um dos motivos que nos trouxe a morar nessa cidade era o trabalho do Léo. O Léo trabalhava na BMW do Brasil. Por 7 anos e meio ele trabalhou nessa empresa. Só que em dezembro do ano passado, sem mais nem menos, né, demitiram ele. Não informaram qual era o motivo, só disseram que era contenção de despesa. E como o Léo era um dos colaboradores mais velhos do setor, aí você sabe, quanto mais tempo de empresa, mais fácil o desligamento. Por quê? Porque o Léo já estava gerando mais custos para a empresa. E numa demissão de muito tempo, os custos ainda se tornam bem mais altos. Enfim, resumindo, foi isso. O Léo foi trabalhar e simplesmente chamaram ele e demitiram, né? Não deram um motivo óbvio, porque não é porque o Léo é meu marido, mas o Léo é uma pessoa extremamente dedicada ao que faz. Ele é um profissional excelente. Não é porque ele é meu marido que eu tô falando bem dele. Não. Desde quando eu conheci o Léo, que foi no trabalho, né? Ele sempre foi um excelente profissional. Então eu conheço o Léo, vida pessoal, e o Léo, vida profissional. Eu e o Léo nos conhecemos no trabalho. O Léo era meu chefe, mas a gente não se envolveu assim quando se conheceu. No começo era só profissionalismo, um ano depois é que nós começamos a nos ver com outros olhos. Na época eu tinha um relacionamento e o Léo também, né? Então cada um tinha sua vida pessoal e nossa vida era extremamente profissional, né? Ali. E aí passou mais de um ano, eu acho que se eu não estou enganada, mais de um ano. Aí que nós começamos a conversar de uma outra forma. E aí foi tudo acontecendo que até hoje nem eu nem ele sabemos explicar, né? Aí tanto eu quanto ele já não estávamos mais nos outros relacionamentos. E as coisas começaram a fluir, né? Para acontecer. Para nós nos juntarmos e criarmos nossa família, que é o que nós temos hoje. Uma das campeãs de perguntas é como é que eu e o Léo nos conhecemos? No trabalho. O Léo era meu chefe, foi o Léo que me entrevistou, mas a princípio aí tudo bem, era só profissionalismo, né? Aí depois de um ano que nós começamos a conversar de uma forma diferente, e aí foi mais alguns meses para nós começar a nos relacionarmos, né? O Léo é muito tímido, então partiu mais, as iniciativas foram mais da minha parte em questão do relacionamento, mas valeu a pena. Uma coisa que eu nunca fiz nunca tinha feito na minha vida, né? Sempre tomar iniciativa, porque se eu não tomasse a iniciativa, o Léo nunca tomaria. E comigo nunca foi assim. Eu sempre gostei de ser conquistada e não de conquistar. Enfim, isso fez com que a gente se aproximasse e hoje nós temos essa linda família e abençoada que nós temos, e cheia de amor, né? Nós somos uma família muito unida e muito felizes, digamos assim. E aí, no decorrer de todo esse tempo, o Léo teve que vir para cá, porque nós morávamos em Itajaí. Para o Léo vir trabalhar na BM, que é aqui em Araquari, era muito longe, então a logística não seria muito fácil e barata, né? E aí ele decidiu vir conhecer Barra Velha, e nesse meio tempo eu vim junto com ele, que daí a gente já começou a namorar, e eu vim conhecer aqui também e ver as casas, as possibilidades da gente morar aqui. Da gente não, né? Na época nós só namorávamos, eu nem passava por minha cabeça que eu iria vir morar com ele aqui nessa cidade. Tudo foi acontecendo naturalmente. E aí eu olhamos as casas, porque eu sou muito de sentir as energias, e acabamos escolhendo essa aqui. E desde então
o Léo trabalhava nessa empresa. E aí aconteceu o desligamento. Para nós foi uma grande surpresa, né? Não das melhores, justo no final do ano. Mas já há muito tempo o Léo já não estava mais contente com o trabalho. Não tanto com o trabalho, mas com a equipe. Bom, esses são assuntos que não pertencem a mim, né? Isso diz respeito ao profissionalismo, à vida profissional dele. Mas eu já sentia que o Léo já não era mais feliz no trabalho que ele estava executando, na empresa em que ele estava trabalhando. E eu sempre dizia para ele: tudo que tiver que acontecer, na hora certa acontece. Você só precisa ter um pouquinho de paciência. E quando aconteceu ali a demissão dele, nós levamos, né? Foi um choque para nós, porque ao mesmo tempo que o Léo queria, nós não esperávamos. Mas aí aconteceu, a gente demorou um pouquinho para absorver tudo. E o que mais pesou para nós não foi a questão do salário do Léo, mas sim plano de saúde. Não que a gente use plano de saúde com tanta frequência, mas sempre que precisava, nós tínhamos, né? E depois aí a ficha foi caindo e a gente foi. é, o Léo foi começando a ficar preocupado, dava para perceber, ele não falava, mas eu sentia. Até que esse colega nosso tem uma empresa que presta serviço para outras grandes empresas, que era onde o Léo estava trabalhando lá em Itaiópolis, né? Mas não era assim algo que o Léo precisava ficar. O Léo estava ajudando eles e eles já sabiam que na primeira oportunidade que o Léo tivesse de voltar para casa, ele voltaria, né? Porque o Léo não fica longe de casa e nós não ficamos longe dele. É muito difícil. Quando a gente é uma família unida, um casal unido, não dá. A gente não consegue ficar longe um do outro. É muito desgastante. E os meninos são muito apegados ao pai. Então era mais difícil ainda eu ter que fazer é, o dobro, né? Da, além de ser mãe, eu tinha que, às vezes, explicar para eles a ausência do pai. Vocês sabem, quem é esposa e mãe que os maridos não estão tão presentes em casa, me entendem com certeza. O que que o Léo faz profissionalmente, né? O Léo é técnico em segurança do trabalho. Ele, ele faz aquela parte chata de cuidar da saúde no trabalho dos colaboradores, né? Se estão usando o EPI, informar sobre os riscos de acidente, toda essa parte que envolve saúde e segurança no trabalho. Então, o Léo trabalha nesse setor. É um setor que está crescendo bastante, que todas as empresas precisam de um profissional dessa área, mas não é só isso. Várias coisas que entram nessa categoria, né? E o Léo já está há muitos anos nesse setor, então é algo que ele conhece de ponta a ponta. Quando nós nos conhecemos, ele trabalhava num terminal portuário ali em Itajaí, ele era o supervisor da área, né? E eu fui trabalhar na área de monitoramento do terminal. O que é um monitoramento? É uma sala cheia de computadores, com várias câmeras em todos os setores do porto, né? Do terminal portuário. Terminal portuário que eu digo é onde fica armazenado container, tudo que envolve tráfego de navio, né? Ali também agora, na época não, mas agora já ancora pequenos navios. E eu fui para trabalhar nessa área. Por quê? Porque essa era uma área também que pagava um melhor salário. Porque eu não tenho uma graduação superior completa. Todas as vezes que eu tentei estudar, eu tinha que largar porque a situação financeira não me permitia. Eu sempre precisava trabalhar para ajudar o meu pai a sustentar a nossa família, né? Então nunca sobrou para eu poder estudar. E eu sempre fui adiando, porque eu sempre tive outras prioridades. Depois que a mãe faleceu, daí tinha que ajudar o pai a sustentar, continuar sustentando os nossos irmãos, né? Além de cuidar da casa. Quando nós viemos morar para o litoral, o pai veio junto, depois ele voltou, nós ficamos. E mais uma vez eu não consegui estudar, porque eu precisava trabalhar para nos sustentar, porque ficou eu, a minha irmã, a minha sobrinha e a minha irmã mais nova aqui embaixo.
O pai nunca ajudou nós financeiramente com nada, né? Então nós tivemos que trabalhar dia e noite para nos mantermos. Aí de dia minha irmã trabalhava e à noite eu nessa área de monitoramento. É a parte que cuida da segurança das empresas, das casas, sabe as casas que tem alarme monitorado? Então, eu que ficava na central para monitorar tudo isso. Era um trabalho assim que eu gostava, porque eu sempre ficava mais sozinha, que é o que eu gosto, e no meio de computador, né, de sistemas, de informática, eu gosto muito dessa área. Até seria uma área que provavelmente mais para frente, se eu tiver a oportunidade de fazer uma faculdade, provavelmente será essa área de TI, né? Eu gosto bastante. Ou então na área de decoração, né? Concluí aí o curso de decoradora de interiores. A arquitetura já não é mais para mim, é muito cálculo, muito desenho. Eu sou péssima em desenho. Então teria que ir para outros campos que eu gosto bastante. Ou então abrir o nosso próprio negócio. Mas que nem eu sempre digo, o futuro a Deus pertence, né? E aí, voltando, né, ao Léo, aí esse nosso colega propôs para ajudar, né, a estruturar a empresa deles, porque a empresa deles também é nova e eles prestam serviço para grandes empresas nessa área de técnico de segurança no trabalho, né? Então, eles têm contratos com a Arauco, que é uma grande fabricante de compensado e MDF, e também com a Seara JBS, que era onde o Léo estava agora por último, né? Lá na JBS, o Léo trabalhou na parte do frigorífico, para estruturar toda a parte dessa área de segurança no trabalho, e também quando teve as paradas, que eles fizeram grandes reformas lá e eles precisavam de vários técnicos. Aí o Léo foi ajudar, né? E agora, por último, o Léo estava atuando lá onde eles estão construindo uma fábrica de ração enorme. Aí o Léo estava trabalhando lá. O salário na área do Léo é um salário bacana, dá para ganhar razoavelmente bem, por ser uma área ainda que está em ascensão. Já as empresas já têm esse negócio de querer pagar um salário menor, né? Mas aí vai muito da experiência. Como o Léo tem bastante experiência na área e ele não atua só nisso, né? Ele tem conhecimento nas outras áreas também. Ele é um profissional, né? Digamos, mais qualificado na área, então dá para ter um salário razoável. E foi por isso que o Léo foi ajudar esses nossos colegas, porque o salário era muito bom, mas nós não tínhamos mais plano de saúde. E tinha esse negócio do Léo ter que morar fora, vir para casa a cada 15, 20 dias quando dava. Essa última vez ele ficou 40 dias direto lá em cima, porque as folgas, o trabalho dele, a escala dele era 6 por 1. 6 por 1 não tem como, porque um dia praticamente você fica na estrada para vir para casa. E aí por isso nós ia com mais frequência para ficar lá com ele. Mas o objetivo sempre foi ele poder voltar para casa, arrumar um emprego aqui na nossa região ou qualquer outra região que fosse. Eu não me importava se eu tivesse que ir embora daqui, mas que nós pudéssemos ficar tudo junto e que fosse um lugar fixo, porque como o Léo estava prestando serviço para essas grandes empresas, então não é um lugar que ele vai lá e vai ficar até quando quiser. Não, é por contratos, né? No começo ele foi trabalhar ali na Lapa, no Paraná. Ele ficou 2 meses, eu acho que, trabalhando na Lapa. Aí da Lapa ele foi lá para Taiópolis. E lá ele já estava há uns 4 meses. Acho que o Léo ficou fora de casa uns 6 meses. Só que lá o contrato era de 2 anos. Mas podia ter essa variação de mandar o Léo para outra filial da Seara em qualquer lugar do país, né? Que eles têm em vários lugares. E isso, por isso nós nunca decidimos ir morar lá em Itaiópolis, nós e junto. Por causa disso, a gente vai morar lá, daqui a pouco o Léo não tá mais. Então a opção sempre foi ficar aqui na nossa casa. Só que toda vez que eu ia, quando chegava a hora de voltar para casa, eu voltava chorando. Porque era difícil deixar o Léo lá e voltar para casa só com os meninos.
sabia que seria mais aí 15, 20 dias longe dele, né? Por mais que a gente se falasse o dia todo, sempre, né? Porque eu e o Léo nos falamos sempre, o tempo todo. Sempre tem uma oportunidade, a gente tá conversando pelo WhatsApp. Nem que seja um emoji e a gente fica se mandando, né? Agora não, porque o trabalho é diferente agora, né? Não é que nem antes, que o Léo estava atuando como supervisor, né? Agora, digamos, não dá pra gente ficar conversando o tempo todo, né? Mas nos intervalos, ali na hora do almoço, a gente sempre conversa um pouquinho. E tem essa maravilha que agora ele pode vir para casa no final do dia. Então a gente não precisa ficar conversando durante o dia, se nós vamos ter o final do dia e a noite toda para fazer isso. E cada vez que eu descia, era bem difícil para mim, porque eu chorava uma altura do caminho, os meninos ficavam muito irritados, o André, quando chegava aqui, era um desespero total, ele ficava extremamente mal-humorado por dias, e eu sempre. A única coisa assim que nesses últimos tempos eu pedi para Deus que ele abençoasse o Léo com um emprego aqui embaixo para ele poder voltar para casa. Foi uma das únicas coisas que eu pedi para Deus durante esse muito tempo, né? Porque eu nunca peço nada, eu só agradeço. Porque um coração grato atrai coisas boas. Quando você exerce esse poder da gratidão diariamente, só coisas boas você atrai. E aí, a única coisa, né, que eu pedia para Deus nesses últimos tempos era isso. E aí apareceu essa oportunidade nessa empresa em que o Léo tá, que por sinal é uma multinacional de novo, é uma empresa boa. Novamente a gente voltou a ter plano de saúde, essas coisas que antes não tinha, então que a gente vai usar, né? Porque graças a Deus nós somos super saudáveis, mas sabe como é que é? Uma emergência sempre vai ter. E nós fazemos os exames anuais. E quando se tem plano de saúde, então o custo sai mais baixo. Ou zero, né? Para nós. Aí apareceu essa oportunidade, o Léo fez a primeira entrevista e não passou, não foi aprovado. Por que ele não foi aprovado? Por causa do salário. O salário que o Léo pedia não era o salário que a empresa estava disposta a pagar. A gente estava bem esperançoso na primeira etapa ali, e aí quando veio o resultado que ele não tinha passado, nós ficamos bem chateados, assim, bem para baixo, e aí chegamos à conclusão que por um bom tempo o Léo ia ter que ficar fora de casa e nós teríamos que nos conformar com isso, aprender a, a viver, né? Sem a presença dele, como nós sempre estávamos acostumados. E aí seguimos a nossa vida. Mas toda vez que eu ia para cima, eu sempre pedia para Deus que trouxesse o Léo para casa de volta, que unisse a nossa família como sempre tinha sido, né? Mas eu fazia isso com tanta fé, tanta esperança, que eu fui ouvida. Nessa última descida que ele ficou em São Bento, que eles estavam trabalhando na Arauco, lembra que eu fui, fiquei naquele hotel que eu gravei um vídeo para vocês? Então, eu fui levar ele de madrugada, era 3:30 da manhã, lá na empresa, na Arauco, né, que é longe de São Bento. Aí eu levei ele porque eu viria para casa depois que amanhecesse o dia, né? Aí deixei ele lá e novamente vim até o hotel chorando. E nessa mesma semana depois que eu desci, essa mesma empresa entrou em contato com o Léo de novo e refez a proposta com o salário que o Léo tinha pedido. Aí eles comentaram que tinham conseguido fazer conseguiram um aumento e se o Léo estava disposto a trabalhar com eles. Só que não era só assim, né? Aí o Léo teve que fazer entrevista com os chefes gerais que a matriz é em São Paulo. Então a primeira etapa tinha sido aqui mesmo, com o pessoal daqui, né? O chefe que ia ser o chefe dele ali, ok. Só que dessa vez, quem queria entrevistar ele
era a chefe geral que fica lá no estado, em São Paulo, né? Tanto da empresa, né, na parte de RH, quanto do setor. Aí o Léo fez a entrevista. Lá se foi mais uma semana de tortura, né, até esperar o resultado. E o resultado veio no sábado, quando o Léo estava em casa. Ele tinha conseguido descer aquele final de semana, que foi ali no final de semana das eleições, né? E quando a moça, né, do RH entrou em contato com ele, na sexta-feira, 7h30 da noite, ele não viu, ele só foi ver a mensagem 10h30 da noite. Eu disse pra ele, se for alguma coisa boa, amanhã ela vai entrar em contato com você de novo. E foi o que aconteceu. No sábado de manhã, ela entrou em contato com ele, informando que ele tinha sido aprovado e que ele precisava fazer todo o processo de admissão, né? Que foi essa semana que ele ficou em casa para fazer vários exames. A empresa exige muitos exames, muitos mesmo. Coisas que, assim, que as outras não pediram, né? Também nem foram tantas empresas assim que o Léo trabalhou. Essa pediu. E aí foi essa semana toda esse processo. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Que se nós pedimos as coisas para Deus uma única vez e temos fé que aquilo vai ser real, que nós vamos ser abençoados, as coisas acontecem. Porque foi assim, eu pedi só uma vez para Deus. Numa dessas vezes em que eu desci chorando, eu pedi para ele que ele abençoasse o Léo com um emprego para ele poder voltar para casa. E todas as vezes que eu voltava para casa chorando, eu não pedia mais. Por quê? Porque eu já tinha pedido uma vez e Deus sabia do meu desejo. E as coisas demoraram a acontecer, nem por isso eu perdi a minha fé, eu deixei de acreditar, porque eu sabia que isso ia acontecer, porque eu tinha certeza dentro do meu coração que mais cedo ou mais tarde o Léo voltaria para casa e que nós novamente estaríamos todos juntos. E foi o que aconteceu, é o que está acontecendo nesse tempo em que aconteceu tudo isso, do Léo sair da outra empresa e daí ficar trabalhando fora, nós decidimos vender a nossa casa. A nossa casa é quitada, né? Nós não devemos mais nada para o banco. Também, por muito esforço, nós ficamos 3 anos sem carro, porque nós decidimos vender o nosso carro e comprar um terreno. E desse terreno veio o dinheiro para quitar essa casa, que nós vendemos o terreno ano passado. E tudo acontece quando tem que acontecer, né? Nós compramos esse terreno há 4 anos atrás. O Pietro era pequenininho e nós ficamos sem carro. Quando o Léo ficava de férias no final do ano, nós alugávamos um carro para poder viajar. E a maior parte do tempo nós ficava por casa, fazia as coisas tudo por aqui, porque daí como era só o Pietro, então nós usávamos muita bicicleta. Compramos um carrinho bem bom pro Pietro, que agora vamos ter que vender, porque o André não usa, né? Para poder fazer toda essa parte de andar com o Pietro para lá e para cá. E aí, com esse sacrifício que nós estamos de 3 anos ficar sem carro, porque é bem difícil ficar sem carro nos dias de hoje, na região em que nós moramos, né? Apesar de que aqui a gente mora perto do mercado, quando eu ia fazer, daí sim eu fazia compra do mês, daí eu vinha para casa de táxi, e aí parte de hortifruti nós ia todo final de semana buscar e trazia no carrinho do Pietro, ou trazia na bicicleta, a gente sempre dava um jeito, né? E só que daí o André nasceu e ficar com 2 crianças pequenas sem carro, nós vimos que era inviável. Só que nesse meio tempo nós decidimos vender o nosso terreno porque ele valorizou bastante. E a ideia sempre foi vender o terreno para quitar essa casa. E foi o que nós fizemos. Aí aconteceu todo o processo de venda do terreno, demorou porque a moça financiou o terreno. Sei que daí conseguimos finalizar ali um pouquinho antes do final do ano. Quitamos essa casa, né? A gente fez todo o processo de finalização da dívida. E aí saiu a papelada ali,
de quitação. Aí vem todo o processo de averbação depois que você quita. E aí que nos contratamos a moça da imobiliária, né, para fazer esse processo para nós. E essa casa ainda estava uma parte no nome da minha sogra. E a vontade dela era de tirar o nome dela e deixar só no nome do Léo. No caso nosso, né? Porque eu e o Léo somos casados, então essa casa é nossa. Aí ela sempre quis tirar a parte dela e essa casa se tornar totalmente nossa, né? E foi o que aconteceu. Daí foi feito todo o processo legal, isso demora, isso envolve muito gasto, é bem caro. Eu achei que não seria tão caro, mas nós gastamos uns 20 mil reais só para cuidar de toda a parte burocrática da documentação dessa casa. Aí, quando saiu, estava tudo ok, nós decidimos vender ela. Por quê? Por que que nós queremos vender essa casa, já que ela é a casa dos meus sonhos, dos nossos sonhos, né? Porque o Léo também sempre quis morar numa casa assim. Porque os nossos sonhos hoje, os nossos desejos materiais mudaram totalmente. Nós queremos uma casa, é, não precisa ser desse tamanho, pode ser uma casa menor, mas que tenha espaço de terreno. Aqui em casa nós não temos isso. Aqui na praia, quem tem sorte de ter terrenos grandes é sortudo, né? Porque aqui quase não tem área de terra, onde você pode ter um belo jardim, uma bela horta. E como nós estamos entrando nessa vibe de uma alimentação mais saudável, nessa linha mais natural, então é o que eu quero, uma horta. O meu desejo mesmo é ter uma chácara, um sítio, não muito grande, porque senão dá muito trabalho também para cuidar, mas o suficiente para ter alguns animais, para ter uma bela horta, para ter um jardim, para ter espaço para os meninos brincar, para nós poder ter cachorro, ter gato. E por isso a decisão de vender essa casa, porque ela valorizou muito desse período em que nós compramos, né? Já vai fazer 8 anos que foi comprada essa casa, então ela teve uma valorização excelente. E como aqui é praia, a nossa casa fica num bairro bem seguro, perto de tudo, tanto para ir para Joinville quanto para ir para Balneário Camboriú, Florianópolis, a gente está bem próximo. Tem mercados, vai sair um novo pronto atendimento aqui pertinho. Então é tudo muito perto, dá 1 quilômetro da praia. Aí decidimos vender para poder investir nesse novo desejo que nós temos. Estamos com pressa? Não. Queremos para amanhã? Não. Vai acontecer quando tiver que acontecer, se for para acontecer, se for para ser. Se não for para nós ter essa chácara, esse sítio ou qualquer outra coisa, nós vamos ficar nessa casa, vamos melhorar ela ainda mais para nós, que a gente já fez tantas mudanças nela, queremos fazer mais algumas, e é aqui que nós vamos ficar. Que nem eu falei, tudo é na hora certa. Não devemos atropelar o tempo em hipótese alguma, porque achamos que tem que ser agora. Não, nós não somos donos do tempo, não somos donos do nosso futuro. A única coisa que cabe a nós é termos fé e paciência para deixar as coisas acontecer. Se nós atropelamos o tempo, atropelamos as coisas, tudo dá errado. Tudo acontece da forma que não devia ser. Então, se a gente tiver essa paciência, deixar as coisas acontecer, na hora certa as coisas boas acontecem e nós evitamos várias frustrações. E foi o caso do Léo, né? 6 meses longe de casa, 6 meses longe de nós longe dele, sentindo falta o tempo todo do pai, né, os meninos e eu do meu marido, porque nós sempre fomos muito unidos, eu e o Léo, unidos. Eu e o Léo não brigamos. Ah, mas um casamento comum existe briga. Não aqui em casa. A nossa união é baseada em respeito, união e muita, mas muita transparência. Nós não escondemos nada um do outro, não fazemos nada sem o outro saber.
somos uma pessoa única, digamos assim. Quando você casa, são duas pessoas, mas elas precisam andar na mesma direção para que o caminho flua, né? Para que as coisas andem. E é assim que nós somos aqui em casa. Então foi muito difícil para mim ficar esse período longe dele, porque tudo, absolutamente tudo nós fazemos junto. Até ir no barbeiro para ele cortar o cabelo, eu vou junto. É incrível essa ligação que nós temos. Sim, vai fazer 8 anos que nós estamos juntos, né? A gente casou, vai fazer 2. Mas é como se a gente tivesse se conhecido, sei lá, a gente estivesse morando junto há um mês. Que no começo sempre são flores e rendas, né? No meu caso do Léo, não era assim, não foi assim. Porque eu já comentei com vocês, nós não casamos nos amando. Quando eu vim morar com ele, eu não amava o meu marido. Eu era apaixonada por ele, mas não era aquele amor que eu tenho hoje. É totalmente diferente os sentimentos. Então, como eu sempre digo, se você for paciente, você vai colher bons frutos. Se você plantar boas sementes e regar ela todo dia, ela vai crescer e na hora certa você vai colher os frutos. Foi o que aconteceu com o Léo. No começo foi um susto para nós quando ele perdeu o emprego, uma empresa em que nós jamais imaginávamos que ele ia sair, mas sabemos que em qualquer empresa, qualquer pessoa é descartável, é né, substituível. Então, nos assustamos, passamos esse período longe um do outro e nesse meio caminho a gente aprendeu várias coisas, mas sempre com a fé e a esperança de que na hora certa ele voltaria. E na mesma coisa daqui para frente. Na hora que for para ser, as coisas vão acontecer. Se for para nós ter um sítio, uma chácara, vai acontecer. Sem frustração, sem atropelar o tempo, sem, né, querer para agora. Ah, e outra coisa também, que depois que eu comentei, né, que a nossa casa está à venda, me pediram por que eu continuo fazendo os projetos aqui em casa. Porque, afinal de contas, ela é minha casa, é aqui que eu vivo, e não é porque ela está à venda que eu vou deixar de fazer as coisas que eu tenho vontade. Eu quero viver aqui dentro dela o máximo das experiências que eu gostaria. É claro que agora a gente não vai fazer grandes investimentos aqui, né? Que nem trocar o piso, que era um dos meus desejos, de colocar laminado em tudo aqui em cima. Por enquanto não vamos fazer, né? Fazer os móveis lá fora, também por enquanto não. Vamos ver o que vai acontecer, vamos deixar passar em um tempo, e aí a gente decide, né? O universo conspira e nos diz o que devemos ou não fazer. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho das dúvidas que vocês tinham a respeito do porquê o Léo voltou para casa, o que o Léo faz. Eu espero que eu tenha respondido isso. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem aí, que com o passar do tempo eu vou conversando com vocês. É porque assim, quem está comigo todos os dias, que vê os vídeos todos os dias, do começo ao fim, entende a nossa trajetória. Acho que entende um pouquinho do que acontece todo dia aqui em casa. Mas quem tá chegando agora, ou quem vê os vídeos pela metade, fica em dúvida, não entende, e aí que surgem as dúvidas, né? E aí vem as perguntas que talvez eu já tenha respondido em outros vídeos, mas a pessoa não viu, ou não prestou atenção, ou pulou, né? E aí vem a dúvida de novo. Então, achei melhor sentar aqui e conversar com vocês, e também que sirva de motivação aí, se vocês têm um grande projeto, se vocês têm um grande desejo e, e quer mudar isso, a única coisa que eu te digo, peça uma vez só para Deus e acredite nisso. E tenha paciência que na hora certa você será abençoado pela graça do que você pedir. A única coisa que você não pode fazer é perder as esperanças e achar que não é digno do que você deseja.
Todo mundo é digno dos seus desejos. Basta acreditar e ter paciência e deixar que as coisas aconteçam na hora certa. Eu sou a prova viva das coisas boas que acontecem se você deixar o universo conspirar a teu favor. Se você é uma pessoa boa, você vai colher frutos bons. Se você é uma pessoa paciente, você vai colher frutos bons. Se você é uma pessoa grata, essa gratidão vai trazer coisas boas para você. E aqui em casa nós somos eternamente gratos por tudo que somos e por tudo que temos. E é a mesma coisa que eu estou passando para os nossos filhos, o poder da gratidão. O Pietro, antes de dormir, todas as noites ele faz uma oração. Ele só tem 6 aninhos, ele vai fazer 6 aninhos ainda, mas ele não dorme sem fazer uma oração. E isso é muito gratificante para mim, sinal de que eu estou ensinando coisas boas para ele. E o André já está no mesmo caminho. Sei que vocês vão me pedir, cadê o André? Está dormindo. Porque senão eu não conseguiria sentar aqui e conversar certinho com vocês. Ele já teria entrado várias vezes aqui e eu já teria me perdido no meio do caminho. Mais uma vez, muito obrigada por tanto carinho. Mais uma vez, que Deus abençoe todos vocês. Espero que de alguma forma isso te sirva de motivação e mantenha suas esperanças para acreditar que tudo vai dar certo no seu futuro e que você vai conseguir atingir os seus objetivos da mesma forma que nós conseguimos aqui em casa, com um coração grato, sem perder as esperanças. Muito obrigada pela companhia e até amanhã no nosso próximo vídeo.